Olá, meu nome é Pietro e hoje nós vamos tratar do tema Os Povos do Novo Mundo. A primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito desse tema é a visão que os colonizadores portugueses que chegaram ao Brasil tiveram dos povos que eles encontraram aqui. Então, eles consideraram que eram povos sem religião, sem justiça e sem Estado, e eles estabeleceram uma espécie de hierarquia entre os mais civilizados ou mais evoluídos e os menos civilizados ou menos evoluídos. Essa hierarquia ela prevaleceu durante bastante tempo, inclusive ao longo do século XX, e só nas últimas décadas ela começou a ser questionada por estudos ligados à antropologia, à arqueologia ou mesmo à história cultural. Esses grupos mais evoluídos e menos evoluídos, eles ficavam, os mais evoluídos, na região da Amazônia, segundo essa divisão, porque eram sociedades que tinham agricultura, além somente da coleta, sociedades que tinham uma divisão social mais bem estabelecida e um aspecto urbano de construções mais sólidas e não construções de palha, como a gente costuma ver no litoral. E os menos evoluídos são justamente os indígenas, como os tupis, que foram aqueles com os quais os portugueses tiveram mais contato, que estavam na costa brasileira, mais ao Cone Sul e um pouco no Brasil central também. Eles eram basicamente caçadores e coletores, sua estrutura social era menos hierarquizada e, por isso, eles foram considerados durante muitos séculos, a partir desde o contato no século XVI, como povos menos evoluídos. Outro aspecto dessa visão do colonizador é o determinismo geográfico, isso é, a ideia de que a natureza e o meio natural determina quais vão ser os rumos da história desses povos indígenas. Então, eles não são considerados sujeitos da sua própria história, e sim vítimas do meio natural. Contrapondo a essa história, a essa visão, nós temos a visão histórica. Isso é, a visão decorrente dos estudos recentes, como eu havia citado na área da antropologia e da arqueologia, que vem questionando esse tipo de visão preconceituosa dos povos nativos da América. Então, o pressuposto da racionalidade é uma das mudanças mais importantes, ou seja, a ideia de que os indígenas eles eram, sim, seres políticos que tomavam racionalmente decisões para conduzir os rumos da sua própria história, ou seja, eles eram sujeitos do seu próprio destino. Os grupos de indígenas que os portugueses encontraram no Brasil, eles foram, os que tiveram mais contato foram os tupis, que ficavam mais ao litoral, e os tapuias. Agora, é importante notar que esses nomes, essas classificações tupis, tapuias, elas foram elaboradas pelos colonizadores, a partir daquilo que eles achavam que era a divisão dessas sociedades. Então, por exemplo, esse grupo dos tupis, na verdade, era um grupo que estava ligado ao tronco linguístico do tupi, que envolvia guaranis, tupiniquins, tupinambás, tamoios e diversas outras etnias. Sobre esse grupo, nós temos mais documentação e sabemos um pouco melhor como era a organização social deles, por conta desse contato mais direto com o colonizador. Já os tapuias, que estavam mais no interior, a documentação e os conhecimentos que nós temos sobre eles são bem mais recentes, vindos de pesquisas arqueológicas, parte delas na região de Minas Gerais, que agora sim estão dando um pouco mais de informação sobre esse grupo indígena que também teve contato com os portugueses. Agora a gente vai tratar um pouco dos aspectos dessa organização social dos tupis. No material da unidade vocês encontram uma descrição muito mais completa, mas eu quero passar aqui alguns tópicos que são mais importantes e que caracterizam esse grupo indígena, que foi o que teve mais contato e, portanto, que teve mais contribuição histórica para a formação do Brasil colonial. Então, eles viviam basicamente da caça, da coleta e de uma pequena horticultura, mas eles não tinham nenhuma forma de agricultura mais organizada, e eles eram seminômades. Isso porque esse modelo exploratório deles, em que eles simplesmente caçam ou coletam o que precisam da natureza, fazia com que eles se instalassem em alguma região, extraíssem os bens naturais o quanto fosse possível daquela região e depois de um tempo tivessem que mudar para outra região em que eles encontrariam novos bens naturais para poder sobreviver.
Isso explica, inclusive, o tipo de arquitetura indígena, porque as casas de palha ou de taipa, elas eram mais adequadas a essa movimentação constante da sociedade inteira. Eles dividiam o trabalho por sexo e por idade. Então, por exemplo, cabia aos homens adultos a função da caça, cabia às mulheres cuidar de alguma pequena agricultura que tivesse no interior da tribo. E eles organizavam os chamados mutirões. Quando eles tinham algum tipo de tarefa muito dispendiosa, como, por exemplo, a derrubada das árvores de algum local da mata, ou a construção de novas habitações quando eles chegavam num novo lugar, costumava-se juntar grupos de índios e grupos, inclusive, de nações vizinhas para organizar mutirões e empreender esse tipo de tarefa mais trabalhosa. Com relação à política dos tupis, eles tinham dois tipos de conselho, os consultivos e os deliberativos. Esses conselhos eram compostos por xamãs, por cidadãos mais velhos, pelo cacique, ou seja, por aqueles que eram considerados os mais sábios e mais experientes para decidir os rumos da sociedade. Os consultivos, eles simplesmente forneciam conselhos e guias para as decisões a serem tomadas, e os deliberativos era onde a política, vamos dizer assim, de fato, era realmente estabelecida. Por exemplo, se a tribo precisava decidir uma ação de guerra ou algo do tipo. O espaço político era a taba, que era essa grande moradia no centro da tribo, uma oca grande, em que eles se reuniam para ter esse tipo de conversa, de deliberação. E a guerra era um fator extremamente importante na sociedade tupi, tanto pela função, digamos, política, econômica, mas quanto também pela função espiritual que o conflito representava para essa sociedade. E algo interessante de notar é que, apesar de haverem prisioneiros de guerra e os famosos rituais antropofágicos que eram feitos com eles, não havia escravidão. Esses cativos de tribos inimigas que eram vencidas, eles não eram forçados a trabalhar compulsoriamente, inclusive mulheres da tribo vencedora eram oferecidas a eles enquanto eles aguardavam a morte ritual que aconteceria. Nós temos um trecho aqui sobre um aspecto muito importante da relação entre os indígenas e os colonizadores, que é, às vezes, um pouco ignorado pelos livros de história. Os índios foram atores políticos importantes de sua própria história, e, nos interstícios da política indigenista, se vislumbra algo do que foi a política indígena. Sabe-se que as potências metropolitanas perceberam desde cedo as potencialidades estratégicas das inimizades entre os grupos indígenas. Ou seja, além do choque cultural, do conflito e da relação de dominação dos portugueses que chegaram no Brasil, a gente precisa levar em conta também a atuação política dos próprios indígenas, que não só foram vítimas desse processo, mas também souberam se articular politicamente, organizar alianças temporárias com os franceses ou com os portugueses, de acordo com os seus interesses e, como nós comentávamos no começo da unidade, serem sujeitos da sua própria história. Nós finalizamos aqui o tema sobre os povos do Novo Mundo. Vocês devem consultar agora o material didático para ter um panorama mais completo sobre o assunto e realizar os exercícios da atividade. Obrigado.